Olá, meus queridos amigos do Revisão PGE. Estamos de volta, né, para mais uma aula em decorrência das alterações da Lei número 14.195 de 2001, também chamada Lei do Ambiente de Negócios. Essa foi mais uma lei que fez alterações nas normas de direito empresarial, né? Já há um tempo a gente vem recebendo várias ações como uma forma de simplificar a atuação do empresário do Brasil, que é muito difícil, né? A constituição de empresas, a manutenção de empresas, a própria recuperação e falência que podem acontecer, né? É natural, nem todo negócio dá certo, né? Então, a gente sabe, você que vem me acompanhando, né, sabe que desde ali de 2019, né, Lei da Liberdade Econômica, tivemos alteração, recuperação e falência, alteração na microempresa, empresa de pequeno porte, startup, Lei das SAs. Essa é mais uma alteração que veio aí proporcionar uma maior facilidade, né, na atuação do empresário no Brasil, tá? Essa lei é mais uma lei de um pacote de leis, né, em que o país busca melhorar a sua posição no ranking Doing Business do Banco Mundial. O Banco Mundial tem um ranking, né, e o Brasil fica muito atrás, é muito difícil ser empresário no Brasil, né? Então, a Lei 14.195 de 2021 veio mais uma vez, né, para tentar aí subir o país, né, na sua atuação no ranking Doing Business do Banco Mundial, tá bem? E o que a Lei 14.195 de 2021 trouxe? A Lei 14.195 de 2021 trouxe diversas alterações, né, como você sabe, não só no âmbito do direito empresarial. Além do direito empresarial, ela trouxe alteração, né, na Lei das Sociedades Anônimas, no registro, na constituição de empresas, na representação comercial, né? Mas ela também trouxe alterações no Código Civil, no Código de Processo Civil. É uma lei bastante extensa, né? Não tanto do ponto de vista de tamanho, você que me acompanhou acabou de ver as alterações da recuperação e falência, são muito maiores, mas extensa em conteúdo, né? Em diversos conteúdos, né? Se você olhar o capítulo 1, que traz o objeto dessa lei, você vai ver que traz um monte, né, de alterações. Eu vou colocar aqui na sua tela para você ver o que o capítulo 1, né, traz no objeto. Então, a lei busca, né, como objeto a facilitação para a abertura de empresas, a proteção de acionistas minoritários, a facilitação do comércio exterior, o sistema integrado de recuperação de ativos, as cobranças realizadas por conselhos profissionais, profissão de tradutor e intérprete público, obtenção de eletricidade, desburocratização societária e atos processuais de prescrição intercorrente. Então, veja, né, meus queridos alunos, são diversos temas, né? Diversos temas que a gente tem que ficar de olho, porque isso vai cair para você não só em direito empresarial, que são os pontos que a gente vai ver aqui, mas como em outras áreas também, como, por exemplo, né, em processo civil. Então, visto o objeto que está no capítulo 1, eu quero entrar rapidamente com você no capítulo 2, cujo título é Facilitação para a abertura de empresas. Então, o que trouxe essa lei no tocante à abertura de empresas? Essa lei, mais uma vez, simplifica as normas atinentes à abertura de empresas, né? Então, ela alterou primordialmente a Lei 11.598 de 2007 para simplificar a constituição de empresas. Quando eu preciso constituir uma empresa, eu preciso de diversos alvarás. E esses alvarás, às vezes, eram muito demorados, eram muito longos. O fiscal tinha que ir lá, tinha que olhar, ver se a empresa tinha condição de abrir, normas de incêndio, normas de segurança e assim por diante.
Qual é o intuito? Há diversos negócios em que sim, eu preciso que alguém vá lá atestar, porque eu estou mexendo com saúde pública, eu estou mexendo com segurança. Mas às vezes determinados negócios, como um escritório, por exemplo, né, eu posso simplificar, né, essa vistoria. Então, o artigo 6A, por exemplo, busca um alvará de licenciamento, de funcionamento, licença, que será emitido automaticamente, sem análise humana. É claro que o empresário vai se responsabilizar por isso. Ele vai assinar um termo de ciência, né, que ele vai se responsabilizar sobre as penas da lei. E é claro que isso são para determinados negócios, tá? Mas com isso, empresas que não precisam se submeter a regras sanitárias, por exemplo, né, ou a regras de saúde públicas mais rígidas, podem ter um alvará de uma forma automática e simplificada. Tá bem? Muito bem. Que mais que eu trouxe em termos de facilitação da abertura de empresas no capítulo 2? O capítulo 2 também trouxe alterações na Lei 8934 de 94, que dispõe sobre o registro de empresas mercantis. Essa lei você já conhece, tá? Porque ela tá lá no extensivo. Você que me acompanha no extensivo já me ouviu falar dessa lei, que é a lei de registros, arquivamentos, né? Das empresas na junta comercial, né? Então, ela trouxe novas competências ao DREI, né, que é o órgão que regulamenta o registro das empresas, né? E ela trouxe uma alteração muito interessante no artigo 35A. Eu vou colocar aqui na sua tela para você ver o que trouxe o artigo 35A. Note que o artigo 35A prevê que o empresário ou a pessoa jurídica poderá, por utilizar o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ou seja, o seu CNPJ, como nome empresarial, seguido da partícula identificadora do tipo societário ou jurídico, quando exigido por lei. Olha só que alteração interessante, né? Então, eu não preciso mais, por exemplo, né, como eu sempre dou um exemplo para vocês, criar a Chocolates Bruna Limitada. Eu posso pegar o meu CNPJ, vamos supor, né, 33, 333, 333, 1000 ao contrário, 333, traço limitada, tá? Então, uma alteração, né, relevante aí na denominação, né, das empresas, que está na Lei 8934, que cuida dos registros das empresas, é que se eu quiser, eu posso utilizar, né, o meu CNPJ no nome, né, no meu nome empresarial, tá bem? Então, essas são as principais alterações no capítulo 2 da Lei 14.195. Muito bem, que mais de alteração eu tenho? No capítulo 3, a lei trouxe uma alteração relevantíssima. Ela alterou a Lei 6404 de 76, né, que você conhece, a Lei das Sociedades Anônimas, para prever o voto plural. O que é esse voto plural, né? Esse voto plural é uma relevante alteração da Lei 6404, porque quem me acompanha sabe que a ação é um princípio da ação que uma ação é um voto. Então, eu na sociedade anônima, se eu tenho uma ação, eu tenho direito a um voto. E isso, principalmente nas ações ordinárias, é muito relevante, tá? Isso vai atestar, isso até então atestava a minha participação no capital social da companhia, tá? Agora, a lei trouxe a previsão do voto plural. E o que é o voto plural? Eu permito que eu crie classes de ações e que essas classes poderão ter diferentes números de votos.
toma um pouquinho de cuidado, porque o voto plural não é igual ao voto múltiplo. O voto múltiplo já é previsto na Lei das Sociedades Anônimas e é uma forma de sistema de votação, principalmente para proteção de minoritário. No voto múltiplo, eu pego o número de ação que ele tem e estabeleço que numa determinada eleição específica, ou seja, eu vou determinar no meu estatuto que para eleição de uma cadeira no conselho de administração, eu vou pegar esse número de ações, multiplicar pelas cadeiras, e aí a pessoa vai ter esse voto multiplicado, tá? Artigo 141 da Lei das SAs. O voto plural, não. O voto plural permite que eu sempre tenha determinados números de votos em relação à minha ação. Então, meu estatuto social poderá prever que para cada ação minha, eu tenho até 10 votos. Eu vou colocar aqui para você o artigo 110A, né, da Lei das SAs, alterado pela Lei 14.195, que prevê essa alteração. Então, olha o que diz o artigo 110A. Ele diz que é admitida a criação de uma ou mais classes de ações ordinárias com a atribuição de voto plural não superior a 10 votos por ação ordinária, na companhia fechada e na companhia aberta, desde que a criação da classe ocorra previamente a negociação de quaisquer ações ou valores mobiliários, conversíveis e ações de sua emissão e mercado de valores mobiliários. Então, o que eu estou dizendo aqui? O que eu estou dizendo é que eu só posso ter voto plural, como eu coloquei agora no 110A, na companhia fechada ou na companhia aberta, se eu prefiro o voto plural antes dela ofertar no mercado, tá? Então, lembre-se, né, que a companhia aberta é aquela que admite a negociação de valores mobiliários no mercado de capitais. Então, eu só vou poder ter voto plural antes de eu admitir a negociação desses valores mobiliários. Se a empresa já admite, né, ou seja, se a empresa, já negocia, eu não posso mudar a regra do jogo. Continua a regra, o princípio original, uma ação, um voto, tá? Além disso, foram criadas diversas salvaguardas para proteger os acionistas desse voto plural, tá? Em que pese o capítulo 3 trata da proteção dos acionistas minoritários, há uma certa discussão se esse voto plural vai efetivamente proteger os minoritários ou se ele ainda vai dar mais poder de controle para determinadas classes de ações, tá? O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa é um deles. Então, na época da feitura, né, dessa lei, teve uma grande discussão e foram criadas diversas salvaguardas para tentar proteger, né, a instituição do voto plural e que ele, de fato, traga uma maior participação do minoritário e não que dilua ainda mais a sua participação, tá? A primeira salvaguarda é que a alteração do estatuto que vai regular essa diversidade de classes, tá, vai requerer a concordância de todas as ações atingidas. Se o acionista não concordar, ele tem direito de retirada, ele vai receber por suas ações, tá? Como eu falei para você, na oferta pública vai ser vedada a alteração das características das classes de ações. Então, ou eu faço isso antes da oferta pública, ou seja, com minoritários e demais acionistas sabendo da regra do jogo, ou eu não faço mais. Além disso, o Estatuto Social ele vai poder prever o fim do voto múltiplo, condicionado a um determinado evento ou termo. Então, eu posso prever no meu Estatuto Social que eu só vou ter esse voto múltiplo até a eleição do Conselho de Administração de 2023, por exemplo.
Chegou a eleição do Conselho de Administração de 2023, acabou o voto múltiplo, tá? Então veja que essa é mais uma salvaguarda. A lei também prevê que, em regra, o voto plural, desculpa, eu falei voto múltiplo, estou falando do voto plural, tá? O voto plural, em regra, vai ter uma duração máxima de 7 anos, a não ser que, por aprovação prevista nos quórums que estão lá, tá? Eu faço uma nova renovação desse voto múltiplo, tá? E aí, mais uma vez, vai ser assegurado aos dissidentes que não quiserem ficar lá, né, com essa nova reiteração, o direito de retirada com o pagamento de suas ações, tá? Se eu negociar essas ações com voto plural, automaticamente as ações serão convertidas em ações sem voto plural. Além disso, em incorporação de ações, fusões de companhia aberta, eu não vou poder realizar tais operações com uma companhia que não adote o voto plural e outra que adote, tá? Da mesma forma, é vedada a realização de cisão de companhia com uma companhia aberta que não adote o voto plural e outra que adote o voto plural. Por fim, é importante vocês saberem que o voto plural não se aplica em eleição, em votação em assembleia, que determinar renumeração de administrador e transações com partes relacionadas. Então, nesses casos especificamente, tá? Eu não vou poder usar o meu voto plural. Além disso, além do voto plural, é importante você saber, por fim, que o capítulo 3 trouxe outras disposições, né, que alteraram a lei das SAs. Que mais? Foi alterado o artigo 100, parágrafo 3º, para prever que a companhia fechada pode optar por substituir livros obrigatórios por registros mecanizados ou eletrônicos. Além disso, foi alterada a antecipação, a previsão, né, a antecedência para a convocação de Assembleia Geral de Companhia Aberta, que era de 15 dias em primeira convocação e passou a ser de 21 dias em primeira convocação. Foram alterados também os quórums, porque os quórums eram sempre por capital social. Mas como agora eu vou poder ter ações representativas do capital social com mais votos, os quórums foram alterados de capital social para votos, tá? Artigo 125, por exemplo, artigo 135, artigo 136. Que mais? Foi vedado nas companhias abertas eu ter o mesmo acumulação de presidente do conselho de administração com cargo de presidente, CEO, né, da companhia aberta. Então, agora tem que ser 2 pessoas, né, distintas. Essa alteração vai ter uma vacância de 360 dias. Então, ela ainda não está em vigor, ela só vai vigorar, tá, daqui a 360 dias. Por fim, obrigatoriedade de conselheiros e dependentes no conselho de administração das companhias abertas. Quem me acompanha em empresa estatal sabe que essa já era uma obrigação dada pela Lei 303, que trata das estatais. Mas agora também é obrigado para as companhias abertas em geral, tá? Então, eu tenho que ter conselheiro dependente. Essa já era uma regra que já estava, por exemplo, para companhias, né, que seguem determinados parâmetros da CVM ou da Bolsa, por exemplo, como o Novo Mercado. Mas agora a lei está prevista na Lei 6404, tá? Por fim, algumas alterações não vão se aplicar à comandita por ações, tá? Então, comandita por ações não vai poder ter voto plural, não vai poder, as alterações de conselho de administração, autorização estatutária de aumento de capital e emissão de bônus de subscrição não se aplica para a comandita por ações. Tá bem? Muito bem. Então, passado o nosso capítulo 3, a gente vai agora pular para o capítulo 9, tá? Que trouxe a desburocratização empresarial. E o que prevê esse capítulo da desburocratização empresarial? Eu vou colocar aqui na tela para você,
para você ler comigo que olha só o que foi trazido no artigo 41 da lei. Ele prevê que as empresas individuais de responsabilidade limitadas, lembra a EIRELI, né, existente na entrada a vigor desta lei, serão transformadas em sociedades limitadas unipessoais, independentemente de qualquer alteração em seu ato constitutivo. Então, olha só. Vocês lembram que a Lei da Liberdade Econômica passou a permitir que a limitada fosse composta por apenas um cotista, né? Desde sempre, as sociedades eram previstas, né, de no mínimo 2 pessoas. E quem já me ouviu aqui, né, falar sobre isso, sabe que acontecia muito, né, da pessoa ir lá e colocar um laranja como sócio dela só para poder, né, ter uma limitada, para poder ter a responsabilidade limitada. Isso não era legal, né? Então, o que aconteceu? Lá atrás, né, foi prevista a EIRELI, que é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que foi uma previsão de uma apenas pessoas poder constituir um negócio com responsabilidade limitada, sem ter que ir lá e contratar com alguém e ver sócio de alguém, porque ele não tinha o mínimo affectio societatis, né? Ou seja, a intenção de ser sócio, né? Então, a EIRELI veio para permitir, né, que o empresário tivesse essa responsabilidade limitada. Posteriormente, em 2019, veio a Lei da Liberdade Econômica. E aí ela previu expressamente a criação da limitada unipessoal, ou seja, a sociedade limitada com apenas um acionista, né? Então, olha agora o que a Lei 1495 fala. Olha, lembra, você que era EIRELI, né? Lembra que agora em 2019 tem a unipessoal? Por meio dessa lei, tá? Eu vou transformar todo mundo em limitada unipessoal. É isso mesmo, amiguinho, né? É isso mesmo. Parágrafo único da lei fala que ato do DREI disciplinará a transformação desse artigo. Então, a gente vai esperar a regulamentação para saber como é que vai ser o registro, né, dessa EIRELI em limitada, essa transformação, né? Mas a lei já autoriza essa transformação automática. Então, você que tem uma EIRELI, por exemplo, você não vai precisar lá na junta pedir a transformação em limitado, tá? Você vai poder alterar automaticamente. Vamos aguardar para ver como vai ser esse ato do DREI, né? Muito bem. Que mais? Artigo 48A, tá? Veio uma autorização genérica para todas as pessoas jurídicas realizarem suas assembleias gerais por meios eletrônicos, tá? Essa alteração, ela, na verdade, né, já tinha sido prevista de forma regulamentar pelo DREI, principalmente quando veio a pandemia. Porque quando veio a pandemia, você tinha que fazer a assembleia ou reunião de cotista, e não era possível, a gente estava, né, ainda tá, né, no meio de uma situação ali bastante complicada, no termos de contato com pessoas, de normas sanitárias que, inclusive, né, impediam o contato com pessoas. Então, o DREI, ele já tinha uma instrução normativa que regulamentava essa assembleia, mas agora é lei, tá? Então, toda pessoa jurídica poderá realizar a sua assembleia de forma virtual. Que mais que o capítulo 9 trouxe? O capítulo 9 trouxe alterações no estabelecimento. Olha só que legal. Eu vou botar para você aqui para você ver, né? O artigo 1142 trouxe o que a gente já sabia da jurisprudência do STJ, né? Que assim, quem já me acompanha já estava aí no seu material, que o estabelecimento não se confunde com o local onde se exerce atividade empresarial. A gente sabe, né, que o estabelecimento ele é um todo, né? Ele é um conjunto corpóreo e incorpóreo de coisas, né? Então a lei veio aqui, né, trazer para você, principalmente para quem tem, né, um negócio não necessariamente físico, a lei veio, né, estabelecer com clareza
que o estabelecimento não se confunde com o local onde se exerce a atividade empresarial, que pode ser físico ou virtual, tá? Além disso, se ele for virtual, o endereço para fins de registro pode ser o do empresário individual ou de um dos sócios, tá? E quando for físico, ele vai ter que observar aí determinadas regras, né, do estabelecimento com relação ao município. Que mais, né? Mais uma alteraçãozinha, né? Opa, acabei vindo para frente, só um minutinho. Aqui, do Código Civil, né? Eu já estava querendo falar de título de crédito, né, gente? Calma. Vamos terminar a desburocratização empresarial. Então, o que foi a desburocratização? O que mais trouxe o capítulo 9 da desburocratização empresarial, né? Ele trouxe os artigos 1060 e 60 e 1161, só para deixar claro o que já estava previsto na Lei 6404, tá? Que é que a denominação de sociedade anônima e da comandita por ações não precisa designar o objeto social, tá? Então, como vocês sabem, eu posso ter a Bruna S.A. Eu não preciso ter a Bruna Chocolates S.A., tá? Então, é só para deixar claro. Enfim, com isso, eu vou voltar aqui para a gente falar um pouquinho sobre o nosso próximo capítulo, que é o capítulo 11. E o que trouxe o capítulo 11? O capítulo 11 trata da nota comercial. E se você está lendo já sobre a nota comercial, toma um pouco de cuidado com o que você está lendo, porque tem gente falando que nota comercial é título de crédito novidade. E não é, tá, meus amigos? A nota comercial é uma nota promissória, ou seja, aquela que a gente aprende lá na primeira aula, e é também chamada de commercial paper. O que é o commercial paper? Essa nota comercial que eu falei que já existe. Ela já existe porque originalmente o commercial paper era emitido por companhia aberta por meio de oferta pública. Então, ela nada mais é que uma nota promissória que era ofertada por meio de oferta pública e, por isso, só podia ser ofertada por companhia aberta, tá? E é sujeita à regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários, mais especificamente a Instrução CVM 566 de 2015, tá? Que se você for lá, por curiosidade, quiser ver, inclusive se remete, né, à legislação, né, a nossa legislação da nota promissória. O que a nota comercial, então, agora ela prevê? Ela não restringe mais a oferta tão somente à companhia aberta, tá? Então, sociedade anônima também fechada, sociedade limitada e cooperativa poderão fazer oferta pública ou privada dessa nota comercial com a exigência de que ela seja feita na forma escritural. Então, essa é a diferença em relação à nota promissória que a gente vê lá na primeira aula, que é uma cártula, lembra? Que eu falo para você que o professor Francisco vai lá e faz para mim, né? Promete para mim pagar R$100 pelos chocolates. É um papelzinho, né? Sem regulamentação. É uma negociação privada. Aqui não. Ela vai ser feita na forma escritural, com uma forma, né, de garantir aí, né, mais salvaguardas para quem está comprando essa nota comercial. E qual é o intuito dessa nota comercial? Essa nota comercial vai servir para financiar mais barato essas empresas, né? A sociedade anônima, a sociedade limitada ou a cooperativa, tá?
assim como a debênture. A debênture acaba muitas vezes, né, custando mais barato que um financiamento bancário. Então a nota comercial veio para isso. Ah, mas já tem a debênture, por que não a debênture? Porque a debênture ela é mais complexa, né? Ela é só para SA, ela tem prazos mais longos, ela tem um maior custo para fazer oferta. Né? Então, a nota comercial, ela veio com esse intuito para ajudar o financiamento de companhias fechadas, de limitadas e cooperativas, tá? Veja que na distribuição privada, eu vou poder prever, inclusive, uma cláusula de conversão em participação societária, menos para a sociedade anônima, porque a nota comercial, ela nunca é conversível em ações, tá? Mas, por exemplo, na limitada ou na cooperativa, eu vou poder conferir, né, fazer uma cláusula de conversão e participação societária, tá? Além disso, a lei traz o artigo 48, que prevê que a nota comercial é título executivo extrajudicial que pode ser executado independente de protesto, com base em uma certidão emitida pelo escriturador. Lembra que eu falei para você que todas têm que ser escrituradas, né? Por um agente financeiro? Muito bem. Então, quando ela é escriturada, eu vou pedir uma certidão, né, do escriturador de que a minha nota comercial não foi paga e, com isso, eu vou poder executar extrajudicialmente sem o protesto, sem ter que protestar. Tá bem? Tá entendida a nota comercial? Tá entendido que você tem que lembrar da nota promissória? Então tá bom, né? Não vamos ver isso aqui como aqueles títulos de crédito que todo mundo tem medo, mais um, meu Deus do céu, e agora, né? Foca na nota promissória com a oferta pública ou privada, tá bem? Muito bem. O que mais que eu preciso saber, né, da minha lei, que a gente já tá quase no finalzinho, né? Muito bem. A lei trouxe nas disposições gerais algumas alterações específicas, né? Mais notadamente para a gente, ela trouxe uma alteração com relação à representação comercial e às cooperativas, tá? Então, com relação à representação comercial, eu vou colocar aqui na sua tela para você ler comigo o artigo 53, que trouxe alteração no artigo 44, né, da Lei da Representação Comercial, que é a 4665, né? Então, veja que ele trouxe aqui alguns pontinhos que já estavam previstos na lei, né? Mas ele quis, antes de tudo, alterar para incluir a recuperação judicial. Então, veja o artigo 44, que ele fala que no caso de falência ou de recuperação judicial do representado, as importâncias por eles devidas ao representante comercial relacionadas com a representação, inclusive comissões vencidas e vincendas, indenização a vício prévio e qualquer outra verba devida ao representante oriunda da relação estabelecida com base nessa lei, esse outro ponto também é novidade, serão consideradas créditos da mesma natureza dos créditos trabalhistas para fins de inclusão no pedido de falência ou plano de recuperação judicial. Então, veja, né, que o artigo 44 foi incluído para prever que qualquer verba devida ao representante comercial em falência ou recuperação judicial vão ser considerados créditos trabalhistas, ou seja, vai parar lá na frente, né? Seja na falência, seja na recuperação. Bastante interessante essa alteração. Tem cara de que vai cair, né, em contrato mercantil aí, né, essa alteração, porque é uma alteração de letra de lei. Que mais? O parágrafo único prevê que os créditos devidos ao representante comercial
reconhecidos em título executivo judicial, já transitado em julgado após o deferimento do processamento da recuperação judicial e a sua respectiva execução, inclusive quanto aos honorários advocatícios, não se sujeitarão à recuperação judicial, tá? Então, olha só, se eu tenho crédito, eu estou no caput, e eles vão ser equiparados aos créditos trabalhistas, certo? Agora, se eu já peguei esse crédito, eu já entrei com ação, já virou título executivo transitado em julgado, eu tô fora da recuperação judicial, tá? Então, guarde aí essas disposições de representação comercial, porque isso aí, né, teve alteração, teve algumas alterações, tem toda a cara, né, que pode vir ser previsto em lei, tá? Muito bem, última alteração importante aqui pra gente, né, na Lei 14.195 de 2021, cooperativas, tá? Então, veja que a gente já vinha, né, num movimento de mecanização dos livros, uma tentativa de transformar os livros em eletrônicos, né, em meio digital. Então, o artigo 54 da lei alterou o artigo 22 para dizer que também nas cooperativas é facultada a adoção de livros de folhas soltas ou fichas ou meio digital nos termos de regulamento de órgão competente do Poder Executivo Federal. Então, volta para mim, né? Veja que eu preciso ainda regulamentar isso, né? A gente tem que aguardar, quem tem cooperativa, né, aguarda, né? Mas também, né, assim como a transformação da Eireli limitada, assim como as vacácios, outras vacácios que vão ter na lei, vamos aguardar para ver, né, como vai ser essa regulamentação, mas tudo indica que também as cooperativas vão poder entrar na era digital e mecanizada dos livros. Tá bem, meus queridos amigos? Então, com essa breve aula, eu trouxe para vocês as principais alterações, né, no campo do direito empresarial, né, com a Lei 14.195, mais uma vez, mais uma alteração, né, com o intuito aí de facilitar a vida do empresário brasileiro e com isso melhor desenvolver o nosso país, né, o direito empresarial tem essa importância, assim como outros ramos do direito também, né, então, essas alterações, quem me acompanha no extensivo, também vão ser inseridas no material, tá, então, aos poucos, com os materiais e com as aulas, a gente vai incluindo essas alterações, tá bem? Vai aí ter várias alterações ao longo do material, mas fique tranquilo que com esse resumo você já sabe, né, os principais pontos aí nas diversas legislações alteradas que impactam o direito empresarial. Tá bom, meus queridos amigos? Então, eu agradeço mais uma vez aí a participação de vocês nessa aula. Para quem quiser me seguir no Instagram ou tiver alguma dúvida, quiser me mandar lá ou pelo Revisão PGE, @prof.bruna.gabriele, né? Estamos juntos e bons estudos. Um abraço. Até mais.